Muitos personagens, muitos side characters aqui, né? Muitos personagens secundários que eu não tô nem aí. Isso aqui eu detestei nesse livro. Bom, vamos lá. A nossa desgraça, rezava ele, é termos caído nas mãos destas bestas, uns lesmas, uma gente sem progresso que só cuida de encher o papo e aferrolhar o dinheiro. Favores de quem quer que fosse, não os aceitava, que não queria dever obrigações a nenhum filho da mãe. Mas também quando dava para meter as botas em qualquer pessoa, era aquela desgraça. Não, não tinha papas na língua, era nervoso e ativo. Gostava todavia de ler ou conversar, escarranchado na rede durante horas esquecidas, em ceroulas fumando o seu cachimbo de cabeça preta, fabricado na província. Na rua encontravam-no de sobrecasaca aberta, coletinho de chamalote, camisa bordada, guarnecida por 3 brilhantes grandes. Ao pescoço, prendendo o cebolão, um trancelim muito comprido de ouro maciço, obra antiga com passador. Adorava os perfumes ativos, as joias e as cores vivas. Para ele nada havia, porém, como um passeio ao sítio embarcado, à fresca da madrugada, bebericando o seu trago de cachaça e pitando o seu fumo do codó. Ah, codó no Maranhão, conheço. Em casa, muito obsequiador, passava a farta. Com a vinda destes dois, a reunião tornou-se mais animada. Reclamou-se logo o violão e seu Cazuza. Depois de muito rogado, afinou o instrumento e participou a cantar Gonçalves Dias. Se queres saber o meio, porque às vezes me arrebata nas asas do pensamento a poesia tão grata. Nisto rebentou uma corda do violão. Ora, pistolas! Resmungou o trovador e gritou. Dona Nica, a senhora não terá uma prima? Ana Rosa foi ver se tinha... Uma prima? Como assim? É como eles chamam corda de violão? Foi ver se tinha, andou remexendo lá por dentro da casa e voltou com uma segunda. Era o que havia. O Cazuza arranjou-se com a segunda e prosseguiu, depois de repetir os versos já cantados, ao passo que o Freitas, na janela, importunava Raimundo a propósito do autor daquela poesia e de outros vultos notáveis do Maranhão, da sua Atenas brasileira, como a denominava ele. O cônego fugiu logo para a varanda, covardemente, com medo à seca. Não sou bairrista, não senhor, dizia o maçante, mas nosso Maranhãozinho é um torrão privilegiado. E citava com orgulho os Cunha, os Odorico Mendes, os Pindaré e o Soteiro, etc., etc. O seu modo de dizer etc. era esplêndido. Temos os nossos Faustos, temos. Passou então a falar nas belezas da sua Atenas, no dique das Mercês. Estava em construção, mas havia de ficar obra muito de se ver e gostar. Afiançava ele cheio de gestos respeitosos. Falou do cais da sagração, também não estava incluído, dos quartéis, iam entrar em concerto na igreja de Santo Antônio. Nunca chegaram a terminá-la, mas se o conseguissem seria um belo templo. Elogiou muito o Teatro São Luís. Dizia o cônego que era o São Carlos de Lisboa em ponto pequeno. Lembrou respeitosamente a companhia lírica do Ramonda, o Remorini, o tenor morrera de febre amarela depois de ser muito aplaudido na gema de Verge. Ah, como aquela, jurava não voltaria outra companhia ao Maranhão. Mas que mesmo na província havia moços de grande habilidade, referia-se a uma sociedade particular de curiosos. Tinha seu jeito, sim senhor, e engrossando a voz com muita autoridade, representavam os 7 infantes de Lara, os renegados, o homem da máscara negra e outras peças de igual merecimento. Tinham a sua queda para a coisa, tinha, não se pode negar, e assoava-se meneando a cabeça convencido, principalmente a dama, sim, o moço que fazia de dama. Não havia que desejar o pegar do leque e o revirar dos olhos, certos requebros, certas facerices. Enfim, senhoras, era perfeito, perfeito, perfeito. Raimundo bocejava.
E o Freitas nem cuspia. Acudiam-lhe fatos engraçados sobre o teatrinho, soltava as anedotas em rebanho sem intervalos. Raimundo já não achava posição na janela. Virara-se da esquerda, da direita, firmava-se ora numa perna, ora na outra, deixando afinal pender a cabeça e olhando para os pés entristecido pelo tédio que maçante pensava. Entretanto, o Freitas, a sacudir-lhe a manga do fraque que Raimundo sujara na caliça da janela, ia confessando que estava invasante de divertimentos, que a sua distração única era cavaquear um bocado com os amigos. Ah! Exclamou. Minto, minto. Há uma festa nova, a de Santa Filomena, mas não será como a dos remédios. Isso não será como a dos remédios. Isso tenham paciência. Ah. Sim, dê certo, balbuciou Raimundo, fingindo prestar atenção, e espreguiçou-se. A festa dos remédios, repetiu o outro, estalando os dedos e assoviando prolongadamente, como quem diz, vai longe. Raimundo estremeceu, ficou gelado até a raiz dos cabelos, percebeu aquela tremenda ameaça e mediu instintivamente a altura da janela, como se premeditasse uma fuga. O nosso João Lisboa, disse o Freitas, e meteu profundamente as mãos nas algibeiras das calças. O nosso João Lisboa, já em um folhetim publicado em número... Ora, qual é o número do publicador maranhense? Espere. E fitou o teto. 1173, sim, 1173. De 15 de outubro de 1851, pois nesse folhetim descreve ele circunstanciadamente e com muito donere e gentilezas de estilo a nossa popular e pitoresca festa dos remédios. Raimundo, aterrado, prometeu sob a palavra de honra ler o tal folhetim na primeira ocasião. Ah! Volveu terrível Freitas. É que ela hoje é outra coisa. Hoje não se compara. Há muito mais luxo, mas muito. E segurando com ambas as mãos a gola do fraque de Raimundo e ferrando-lhe em cima dos olhos arregalados, acrescentou energicamente. Creia, meu doutor, mete pena o dinheirão que se gaste naquela festa, faz dó ver as sedas, os veludos, as anáguas de renda arrastarem-se pela terra vermelha dos remédios. Raimundo empenhou a cabeça como faria ideia aproximada. Qual? Tenha paciência, meu amigo, não é possível. E Freitas repeliu com força a vítima. Aquilo só vendo e sentindo o senhor doutor Raimundo José da Silva. E descreveu minuciosamente a cor, a sutileza da terra, como a maldita manchava o lugar em que caía, como se insinuava pelas costuras dos vestidos, das botas, nas abas dos chapéus, nas máquinas dos relógios, como se introduzia pelo nariz, pela boca, pelas unhas, por todos os poros. Aquilo, meu caro amigo, Raimundo queixou-se inopinadamente de que tinha muito calor. Freitas levou pelo braço até a varanda, deu-lhe uma preguiçosa, passou-lhe uma ventarola de Bristol, preparou-lhe uma garapada e depois de havê-lo regalado bem como antigamente se fazia com sentenciados antes do suplício, de pé implacável, verdadeiro carrasco em face do paciente, despejou inteira uma descrição do dia da festa dos remédios, recorrendo a todos os mistérios da tortura, escolhendo palavras e gestos, repetindo as frases, frisando os termos, repisando o que lhe parecia de mais interesse, cheio de atitudes, como se discursasse para um grande auditório. Principiou expondo minuciosamente o largo dos remédios, como a sua ermida toda branca, seus bancos em derredor, muito ariris, muita bandeira, muito foguete, muito toque de sino. Descreveu com assombro o luxo exagerado em que se apresentavam todos, para a missa das 6 e para a missa das 10, nas quais, dizia ele circunspectamente, reúne-se a nata da nossa
judiciosa sociedade. Era tudo em folha, e do mais caro e do mais fino. Nesse dia todos luxavam, desde o capitalista até o ralé caixeiro de balcão. Velho ou moço, branco ou preto, ninguém lá ia sem se haver preparado da cabeça aos pés. Não se encontrava roupa velha nem coração triste. Às 4 horas da tarde, acrescentou o narrador, torna-se o lago a encher. Pensará talvez o amigo que tragam a mesma fatiota da manhã. Naturalmente, pois engana-se. É tudo outra vez novo. São novos vestidos, novas calças, novas etc, etc. Vamos adiante. Afirmam alguns estrangeiros, e dizendo isto tenho dito tudo, que não há, em parte alguma do mundo, festa de mais luxo. E a voz maçante tomava a solenidade de um juramento. O que lhe posso afiançar, doutor, é que não há criança que nessa tarde não tenha a sua pratinha amarrada na ponta do lenço. Aparecem cédulas gordas, moedas amarelas, troca-se dinheiro, queimam-se charutos caros. No bazar há um bazar, as prendas sobem a um preço escandaloso. Digo-lhe mais, nesse dia não há homem, por mais pichelingue, que não gaste seu bocado nos leilões, nas barracas, nos tabuleiros de doce ou nas casas de sorte. Nem há mulher, senhora ou moça dama, que não arrote grandeza pelo menos seu vestidinho novo de popelina. Popelina, eu vi isso em algum lugar, né? Foi no Little Women? Acho que foi lá, mano, acho que foi. Vêem-se enormes trouxas de doce seco, corações unidos de cocada, navios de massa com mastreação de alfenim, jurarás dourados, cutias enfeitadas dentro da gaiola, pombos cheios de fitas, frascos de compota de murici, bacuri, buriti, o diabo, meu caro senhor. As pretas minas, cativas ou forras, surgem com seus outros, as suas ricas telhas de tartaruga, as suas ricas toalhas de rendas, suas belas saias de veludo, suas chinelas de polimento, seus anéis em todos os dedos, aos 2 e aos 3 em cada um, e este povo mesclado, coberto de luxo, radiante, com a barriga confortada e o coração contente, passeia, exibe-se, ancho de si, pensando erradamente chamar a atenção de todos, quando aliás cada qual só pensa e repara em si próprio e na sua própria roupa. Raimundo ria-se por delicadeza e espreguiçava-se na cadeira, bocejando. À noite, continuou Freitas, ilumina-se todo o largo. Armam-se grandes e deslumbrantes arcos transparentes com a imagem da santa e os emblemas do comércio e da navegação, que Nossa Senhora dos Remédios é padroeira do comércio, e é este que lhe dá a festa. Mas bem, faz-se a iluminação, armas brasileiras, estrelas, vasos caprichosos, o nome da santa, tudo a bico de gás, não contando uma infinidade de balõezinhos chineses que brilham por entre as bandeiras, os florões, os ariris, as casas de música, em uma palavra fica tudo claro como o dia. Raimundo soltou um suspiro profundo e mudou de posição. Há também para os moleques um pau de sebo, balanços e cavalinhos. É verdade, o doutor sabe o que é. Meu Deus, cadê o acento? Ah! O senhor sabe o que é um pau de sebo? Perfeitamente. Tenha a bondade de não explicar. Com franqueza, se não sabe, diga que eu posso... Ora, pelo amor de Deus, faz-me o favor em não se incomodar, juro-lhe. Estou impaciente pelo resultado da festa. Continue. Pois sim, senhor. Dão 8 horas... Ah! Eu vou parar de ler esses A aqui, cara. Eu vou falar só A. Ah, meu caro amigo. Meu caro amigo. Então surge de todos os cantos da cidade uma aluvião interminável de famílias de velhos, moços, meninos, mulatinhas e negrinhas que enchem o largo que nem um ovo. Por que um ovo? Pretos de ambos os sexos e de todas as idades, desde o moleque até o tio velho, acodem, trazem equilibradas nas cabeças imensas pilhas de cadeiras
e com estas cadeiras formam-se grandes rodas. Grandes rodas mesmo na praça, ao ar livre, e as famílias ou ficam aí assentadas, ou a título de passeio, acotovelam-se entre o povo. Fazem-se grupos. A gente ri, discute, critica, namora, zanga-se, ralha, 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 ralha. Ora, já houve uma senhora que castigou um moleque a chicote lá mesmo no lago. A chicote? Sim, a chicote. Aquilo, meu caro doutor, é uma espécie de romaria. As famílias levam consigo potes de água, cuscuz, castanhas assadas, biscoitos e o mais. E tudo isto ao som desordenado da pancadaria de 3 bandas de músicas, dos gritos do leiloeiro e da inqualificável algazarra do povo. Raimundo quis levantar-se, o outro o obrigou a ficar sentado, pondo-lhe as mãos nos ombros. Estamos no apogeu da festa, exclamou o maçante. Ah, gemeu Raimundo. Soltam-se balões de papel fino, cruzam-se moças aos pares, giram aos pares os janotas, vendem-se roletos de cana, sorvetes, garapa, cerveja, doces, pastéis, chupas de laranja. Sentem-se arder charutos de canela, gastam-se os últimos cartuchos, esvaziam-se de todos as algibeiras e, finalmente, com grande júbilo geral, arde o invariável fogo de artifício. Então rebentam todas as bandas de música a um só tempo. Levanta-se uma fumarada uma fumarada capaz de sufocar um fole. E no meio do estralejar das bombas e do infrene entusiasmo da multidão, aparece no castelo deslumbrante de luzes a imagem de Nossa Senhora dos Remédios. Foguetes de lágrimas voam aos milhares pelo espaço, o céu some-se, todos se descobrem em atenção à santa e abrem o chapéu de sol com medo das tabocas. Há uma chuva de luzes multicores, tudo se ilumina fantasticamente, todos os grupos, todas as fisionomias, todas as casas tomam sucessivamente as irradiações do prisma. Durante esta apoteose, o povo se concentra numa contemplação mística, terminada a qual está terminada a festa. E Freitas tomou fôlego. Raimundo ia falar, ele atalhou. De repente o povo acorda e quer sair. Corre, precipita-se em massa à Rua dos Remédios, aglomera-se, disputa os carros, pragueja, assanha-se. Cada um entende que deve chegar primeiro à casa. Há trambolhões, descomposturas, gritos, gargalhadas, gemidos, rinchos de cavalos, tabuleiros de doce derramados, vestidos rotos, pés esmagados, crianças perdidas, homens bêbados. Mas, de súbito, como por encanto, esvazia-se o largo e desaparece a multidão. Como? Por quê? Daí a pouco estão todos recolhidos, sonhando já com a festa do ano seguinte, calculando economias, pensando em ganhar dinheiro, para na outra fazer ainda melhor figura. E o Freitas resfolegou prostrado, com a língua seca. Mas por que diabos se retiram tão depressa? Perguntou Raimundo. Freitas engoliu sofregamente 3 goles de água e voltou-se logo. É porque este povinho por fogo de vista é pior que macaco por banana. Tirem-lhe de lá o fogo que ninguém se abalará de casa. Com efeito, e é muito antiga esta festa, sabe? Bastante. Ela já tem seu tempo, ora, espere. E o memorião atirou logo o olhar para o teto. No tempo dos governadores portugueses, disse, depois de uma pausa. Era ali o convento de São Francisco. Isso poderia ser em 1719. Chamava-se então a ponta que forma hoje o Lago dos Remédios, Ponta do Romeu. Os fraudes, eu não vou ler, senhora.
Vai se ferrar, não vou ler. Os fraudes cederam esse terreno a um tal Monteiro de Carvalho, que fez a ermida como se pode calcular no mato. Uma ocasião, porém, um preto fugido matou nesse lugar o seu senhor, e os romeiros que lá iam constantemente abandonaram receosos a devoção. Só depois de 56 anos é que o governador Joaquim de Melo e Póvoas mandou abrir uma boa estrada, e qual vem a ser hoje a nossa pitoresca Rua dos Remédios. A ermida caiu em ruínas, mas o ermitão, Francisco Xavier, mandou em 1818 construir a que lá está presentemente. E daí data a festa que tive a honra e o gosto de descrever-lhe. De tudo isso, aventurou Raimundo, o que mais me admira é a sua memória. O senhor, com efeito, tem uma memória de anjo. Como assim de anjo? O senhor ainda não viu nada. Eu vou contar-lhe. O outro ia disparatar sem mais considerações, quando, felizmente, acudiram todos à varanda. Criou alma nova. Meu irmão, isso aqui foi uma passagem muito ruim. Foi uma das piores passagens de leitura que eu já li. Meu Deus, que livro chato, meu irmão. Mil perdões aí pra quem é fã desse livro aqui, mas foi bem ruinzinho isso aqui, tá? Sinto muito. Apre, apre, ele tá falando italiano. Apre, disse Raimundo consigo, respirando. É de primeira força, não faço ideia do que isso significa. Serviu-se o chocolate. Chocolate? O cônego vinha a discretear para Manuel em voz soturna. Pois é o que lhe digo, compadre. Fique você com as casas e divida-as em meia moradas, que rendem. Acha então que vou bem, dando 4 contos de réis por cada uma? De certo, são de graça. Homem, aquilo é pedra e cal, construção antiga, deita séculos. Além disso, as casinhas têm bom quintal, bom poço, e não são devassadas pela vizinhança. Verdade é que não deixam de ser um bocadinho quentes, mas abrem-se-lhe as janelas para o nascente, concluiu o negociante. E assim, conversando, chegaram à varanda, onde já estavam à mesa. José Roberto e Sebastião Campos serviam as senhoras, acompanhando com uma pilhéria cada prato que lhes ofereciam. Raimundo pediu dispensa do chá com medo do Freitas, que lhe abrira um lugar ao lado do seu. Ouviu-se mastigar as torradas e sorver aos golinhos o chocolate quente. Doutor, exclamou o cônego, procurando espetar com um garfo uma fatia de um bolo de tapioca. Um bolo de tapioca é muito bom, cara. Saudades. Prove ao menos do nosso bolo do Maranhão. Cara, um bolo de tapioca, nossa. Bolinho salgado, cara, delícia. Também o chamam por aí bolo podre. Prove que isto não há fora de cá. É uma especialidade da terra. Não é mal, disse Raimundo, fazendo-lhe à vontade. Muito saboroso, mas parece-me um tanto pesado. É de substância, acrescentou Maria Bárbara. Faz-se de tapioca de forno e ovos. Dona Bibina, chamou Ana Rosa, apontando para os beijus de tapioca, cara. Nossa. É o tal do tapioca, né? Lá, nossa, chamavam beiju desde essa época, caramba. São fresquinhos. Amância, com a boca cheia, dizia baixo a Maria do Carmo. Pois minha amiga, quando precisar de missa com cerimônia, não tem mais do que se entender com o padre que lhe digo. É muito pontual e contenta-se com o que a gente lhe dá. Estro dia apanhou-me 18 mil réis por uma missinha cantada. Missinha cantada. Ah, uma missa, entendi. Mas também podia de se ver a obra que o homem apresentou, pois então há de dar uma criatura seus cobrinhos, que tanto custam a juntar a muito padre, como há por aí desses que mal chegam ao altar, estão pensando no almoço e na comadre. Deus te livre, credo, até pesa na consciência de um cristão. Como o padre Murta, lembrou a outra. Esse nem se fala, às vezes, Deus me perdoe, nos enterros até se apresenta bêbado.
E Maria do Carmo bateu na boca. Cá está, acrescentou. Quem já ouviu a todo o pano encomendar o corpo de José Caroxo? Não, que hoje em dia, que hoje em dia a gente perde a fé. Isso está se metendo pelos olhos, mas é o que já não tem o outro. Porta-se muito bem procedido, muito cumpridor das suas obrigações, zeloso da religião. Acredite, minha amiga, que faz gosto. Dizem até. E Amância segredou alguma coisa à vizinha. Maria do Carmo baixou os olhos e resmungou beaticamente. Deus lhe leva em conta, coitado. Houve um rumor de cadeiras que se arrastam. Os comensais afastaram-se dos seus lugares. Mesa feita, companhia desfeita, gritou logo José Roberto, chupando os restos dos dentes, e tratou de seguir as senhoras que se encaminhavam silenciosas para a sala. Nisto entrou Dias, trazendo o Benedito pelo cós. Vinha a deitar os bofes pela boca e, quase sem poder falar, contou que seguira o ladrão até o fim da Rua Grande e que o ladrão quebrara para o largo dos quartéis e quase que alcança o mato da Camboa. Dito isto, conduziu ele mesmo o moleque lá para dentro. Anda, peste. Vai preparando o pelo que ainda hoje te metes em relho. Não entendi nada. Apreciaram muito os serviços do Dias e conversaram sobre aquele ato de dedicação, elogiando o zelo do bom amigo e caixeiro de Manuel. Daí a 1 hora despediam-se as moças, entre grande barafunda de beijos e abraços. Lindoca! Gritava Ana Rosa. Agora não arribe de novo, ouviu? Sim, minha vida, hei de aparecer. Olha! E subiu 2 degraus para lhe dizer um segredinho. Sim, sim, Eufrasinha, adeus. Dona Maria do Corno, não deixe de levar essas meninas à quinta no dia de São João. Temos torta de caranguejos, olhe lá. Adeus, coração. Etelvina, não se esqueça daquilo. Bibina, despeça-se da gente. Guarde seus 4 vinténs. Olhe, se você não me ama, observou Sebastião Campos, que as tais moças para se despedirem são temíveis. Pudesse uma só nau contê-las todas, recitou Freitas, coçando o bigode com a sua unha. Com a sua unha de estimação. E o piloto fosse eu, triunfo eterno. E após uma gargalhada seca, voltou-se para Raimundo e ofereceu-lhe com ar pretensioso um talher na sua parca mesa. Vá, doutor, vá por aquela choupana, disse. Vá aborrecer-se um pouco. Raimundo prometeu distraidamente. Bocejava. Por mera delicadeza, perguntou se alguma das senhoras queria um criado para acompanhá-la à casa. As Sarmentos aceitaram logo com muitos trejeitos de cortesia. Ele, interiormente contrariado, levou-as até às Mercês, onde moravam ali mesmo perto. Voltou pouco depois. Recolha-se, doutor. Trate de recolher-se, aconselhou-lhe Manuel, que o esperava de pé. O senhor deve estar com o corpo a pedir descanso. Raimundo confessou que sim, apertou-lhe a mão. Boas noites e obrigado. Até amanhã. Olhe, se precisar de qualquer coisa, chame pelo Benedito. Ele dorme na varanda, mas deve estar tudo lá. A Brígida é cuidadosa. Passe bem. Raimundo fechou-se no quarto, despiu-se, acendeu um cigarro e deitou-se. Abriu por hábito um livro, mas no fim da primeira página as pálpebras se lhe fechavam. Soprou a vela, então sentiu um bem-estar infinito, profundamente agradável. Abraçou-se aos travesseiros e, antes que algum dos acontecimentos desse dia lhe assaltasse o espírito, adormeceu. Todavia, a pouca distância dali, alguém velava, pensando nele. 5. Era Ana Rosa. Logo que ela se recolhera ao quarto, gritara pela Mônica. Mãe Pretinha! Assim tratava a cafusa que a criara e que dormia todas as noites debaixo da sua rede. Mãe Pretinha! Que é, Iaiá? Não se agaste!
Você tem um sono de pedra. Deu um estalo com a língua. Dispa-me! E estendeu-se negligentemente em uma cadeira, entregando à criada os pés pequeninos e bem calçados. Mônica tomou-os com amor entre as suas mãos negras e calejadas, descalçou-lhe cuidadosamente as botinas, sacou-lhe fora as meias, depois com um desvelo religioso, como um devoto a despir a imagem de Nossa Senhora, começou a tirar as roupas de Ana Rosa e desatou-lhe o cadastro das anáguas, desapertou-lhe o colete e, quando a deixou só em camisa, disse apalpando-lhe as costas: Iaiá, vós mercê está tão suada. E correu logo ao baú. A senhora pusera-se a cismar distraída, coçando de pele a cintura, o lugar das ligas e as outras partes do seu corpo que estiveram comprimidas por muito tempo. Mônica voltou com uma camisola toda cheirosa, impregnada de junco, a qual, abrindo-a com os braços, enfiou pela cabeça de Ana Rosa. Esta ergueu-se e deixou cair a seus pés a camisa servida e conchegou a outra à pele, afagando os seus peitos O que significa peitos virgens? O que significa isso? O que que era num estremecimento de... Deixa. Depois Meu Deus, esse livro não para. Depois suspirou baixinho e deu uma carreira para a rede. Ah, carreira, ela correu, né? Entendi. Na pontinha dos pés, na pontinha dos pés, como se não quisesse tocar o chão. A cafusa ajuntou zelosamente a roupa dispersa pelo quarto e guardou as joias. Yaya quer mais alguma coisa? Mano, isso aqui me lembra da Inhaloló. Lembra da Inhaloló do Brás Cubas? Yaya, Yaya, quer mais alguma coisa? Água, água, disse a moça, aninhando-se já nos lençóis defumados de alfazema. Só se lhe via a graciosa cabeça saindo despenteada dentre as nuvens de pano branco. A cafusa trouxe-lhe uma bilha de água, e a senhora, depois de servida, beijou-lhe a mão. Boas noites, mãe pretinha. Abaixe a luz e feche a porta, sim? Deus te faça uma santa, respondeu Mônica, traçando no ar uma cruz com a mão aberta, e retirou-se humildemente, toda bons modos e gestos carinhosos. Mônica orçava pelos 50 anos. Era gorda, sadia e muito asseada, tetas grandes e descaídas dentro do cabeção. Tinha ao pescoço um barbante, um crucifixo de metal, uma pratinha de 200 réis, uma fava de cumaru, um dente de cão e um pedaço de lacre encastoado em ouro. Desde que amamentara Ana Rosa, dedicara-lhe um amor maternalmente extremoso, uma dedicação desinteressada e passiva. Yaya fora sempre o seu ídolo, o seu único querer bem, porque os próprios filhos, esses lhos arrancaram e venderam para o sul. Dantes nunca vinha da fonte, onde passava os dias a lavar, sem lhe trazer frutas e borboletas, o que para a pequenita constituía o melhor prazer desta vida. Chamava-lhe sua filha seu cativeiro, e todas as noites e todas as manhãs, quando chegava ou quando saía para o trabalho, lançava-lhe a bênção, sempre com estas mesmas palavras: Deus te faça uma santa, Deus te ajude, Deus te abençoe. Se Ana Rosa fazia em casa qualquer diabrura que desagradasse a mãe preta, esta a repreendia imediatamente com autoridade, desde, porém, que a acusação ou a reprimenda partissem de outro, fosse embora do pai ou da avó, punia logo pela menina e voltava-se contra os mais. Entendi. Havia 6 anos que era forra. Que era alforriada, né? Manuel dera-lhe a carta a pedido da filha, o que muita gente desaprovou. Terás o pago, diziam-lhes.
Mas a boa preta deixou-se ficar em casa dos seus senhores e continuou a desvelar-se pela Iaiá melhor que até então, mais cativa do que nunca. Ana Rosa mal ficou sozinha no aconchego confidencial da sua rede íntima tranquilidade do seu quarto frouxamente iluminado à luz mortiça do candeeiro de azeite, principiou a passar em revista todos os acontecimentos desse dia. Raimundo avultava dentre a multidão dos fatos com uma letra maiúscula no meio de um período de Lucena, aquele rosto quente, de olhos sombrios, olhos feitos do azul do mar em dias de tempestade, aqueles lábios vermelhos e fortes, aqueles dentes mais brancos que as presas de uma fera impressionavam-na profundamente. Que espécie de homem estaria ali? Procurava com insistência recordar-se dele em alguns dos episódios da sua infância. Nada. Dizia-lhe, entretanto, que brincara com ela em pequenino, e que foram amigos, companheiros de berço, criados juntos que nem irmãos. E todas estas coisas lhe produziam no espírito um efeito muito estranho e singular. As meias sombras, as reservas e as reticências com que a medo lhe falavam dele, ainda mais interessante o tornavam aos olhos dela. Mas afinal, quem seria ao certo aquele belo moço? Nunca lhe o explicaram, paravam em certos pontos, saltavam sobre outros como por cima de brasas, e tudo isto, todos estes claros que deixavam abertos a respeito do passado de Raimundo, todos esses véus em que o envolviam como a uma estátua que se não pode ver, emprestavam-lhe atrações magnéticas, um encanto irresistível e perigoso de mistério, uma fascinação romântica de abismo. Entontecia de pensar nele. O hibridismo daquela figura em que a distinção e a fidalguia do porte harmonizavam caprichosamente com a rude e orgulhosa franqueza de um selvagem produzia-lhe na razão o efeito de um vinho forte, mas de uma doçura irresistível e traidora. Ficava estonteada, perturbava-se toda com a lembrança do contraste daquela fisionomia, com a expressão contraditória daqueles olhos suplicantes e dominadores. A um tempo sentia-se vencida, humilhada defronte daquele mito. Reconhecia-lhe certo império, certa preponderância que jamais descobrira em ninguém. Quanto mais o comparava aos outros, mais o achava superior, único, excepcional. E Ana Rosa deixava-se invadir lentamente por aquela embriaguez, esquecendo-se, alheando-se de tudo, sem querer pensar em outro objeto que não fosse Raimundo. De repente surpreendeu-se a dizer: como deve ser bom o seu amor! E ficou a cismar, a fazer conjecturas, a julgá-lo minuciosamente da cabeça aos pés. Parou nos olhos. Quantos tesouros de ternura não estariam neles escondidos! Neles, do feitio de amêndoas, banhados de bondade e cercados de pestanas crespas e negras, como os pelos de um bicho venenoso, aquelas pestanas lembravam-lhe as sedas de uma aranha caranguejeira. Estremeceu, porém. Vieram-lhe desejos de os apalpar com os lábios. Como devia ser bom ouvir dizer eu te amo, por aquela boca e por aquela voz. E ficava assustada, como se de fato no silêncio da alcova uma voz de homem estivesse a segredar-lhe junto ao rosto palavras de amor. Mas logo tornava a si com a ideia do porte austero e frio de Raimundo. Esta indiferença, ao mesmo tempo que lhe pungia e atormentava o orgulho, levantava-lhe na sua vaidade de mulher um apetite nervoso de ver rendida a seus pés aquela misteriosa criatura, aquele espectro inalterável e sombrio que a vira e contemplara sem o menor sobressalto. E entre mil devaneios deste gênero, com o sangue a percorrer-lhe mais apressado as artérias, conseguiu afinal adormecer, vencida de cansaço. E quem pudesse observá-la pela noite adiante, vê-la-ia de vez em quando abraçar-se aos travesseiros e, trêmula, estender os lábios entreabertos e sôfregos, como quem procura um beijo no espaço.
Na manhã seguinte acordara pálida e nervosa, à semelhança de uma noiva no dia imediato às núpcias. Faltava-lhe ânimo até para se preparar e sair do quarto. Deixava-se ficar deitada na rede a cismar, sem abrir de todo os olhos, cheia de fadiga. Parecia-lhe sentir ainda mais na face o calor do rosto de Raimundo. Decorreram 2 horas e ela continuava na mesma irresolução, as pálpebras lânguidas, as narinas dilatadas pelo hálito quente e doentio, os beiços secos e ásperos, e corpo moído sob um fastio geral que lhe dava espreguiçamentos de febre e má vontade. E assim, prostrada, deixava-se ficar entre os lençóis, tolhida de vexame e enleio pelas loucuras da noite. A voz clara de Raimundo, que conversava na varanda enquanto tomava café, despertou-a. Ana Rosa estremeceu, mas no abrir e fechar de olhos ergueu-se, lavou-se e vestiu-se. Ao fitar o espelho achou-se feia e mal enjorcada. Posto não estivesse pior que nos outros dias, endireitou-se toda, cobriu o rosto de pó de arroz, arranjou melhor os cabelos e escovou um sorriso. Apareceu lá fora com grande acanhamento. Deu a Raimundo um bons dias frio, de olhos baixos. Não podia encará-lo. Maria Bárbara já lá estava na labutação a cuidar da casa e dar voltas a gritar com os escravos. Olha esse bilhete da Eufrásia, disse ela ao ver a neta, e passou-lhe uma tira de papel engenhosamente dobrada em laço e com um galinho de alecrim enfiado no centro. Ana Rosa teve um gesto involuntário de contrariedade. Aborrecia-lhe agora, sem saber porquê, a amizade da viúva, dela que era até aí a sua íntima, a sua confidente, a sua melhor amiga. Dos outros havia muito que se tinha enfastiado. O seu desejo naquele instante era ficar só, bem só, num lugar em que ninguém pudesse importuná-la. Serviu-se de uma xícara de café, deu-se por incomodada. Vossa Excelentíssima sente alguma coisa? Perguntou Raimundo com delicadeza. Ana Rosa sobressaltou-se ligeiramente, ergueu os olhos, viu-os do rapaz, abaixou logo os seus e, sorrindo, gaguejou. Não é nada, nervoso. Eu nunca sei quando que é parte da fala e quando que não é. Esse nervoso. Nervoso o quê? É isto, acudiu Maria Bárbara, que parara para ouvir a resposta da neta. Nervoso. Ah, nervoso. Olhem que estas moças d'agora são tão cheias de tanta novidade e de tantas invenções. É o nervoso, é a tal da enxaqueca, é o flato, é o faniquito. Meu tempo, meu tempo. Não vou falar de jeito nenhum. Raimundo riu-se e Ana Rosa deu de ombros, simulando indiferença pelo que dizia a velha. Não faça caso, moço, esta menina está assim já de tempos, e ninguém me tira que foi quebranto que lhe botaram. Raimundo tornou a rir, e Ana Rosa endireitou-se na cadeira em que acabava de sentar-se. Esta vovó, pensou ela envergonhada, que ideia não ficará ele fazendo da gente? Não se ria, nhô Mundico, não se ria, prosseguiu a sogra de Manuel. Que aqui está, e bateu no peito quem já andou de quebranto a dar não dá com os ossinhos no gavião. E tirando do seio um trancelim com uma enorme figa de chifre encastoada em ouro, ai, minha rica figa, a ti o devo que me livraste do mal olhado. Mas, senhora Dona Maria Bárbara, conte-me como foi essa história do quebranto, pediu Raimundo. Ora, o quê? Pois então o senhor não sabe que o mal-olhado, pegando uma criatura de Deus, está despachadinha? Então, credo, que andou o senhor aprendendo lá por essas paragens que correu? Vossa Excelência, minha prima também acredita no quebranto? Interrogou o moço, voltando-se para Ana Rosa. Bobagens, murmurou esta, afetando superioridade. Ah, então não é supersticiosa? Não, infelizmente. Além disso, e abaixou a voz, rindo-se, mais ainda que acreditasse. Não corria risco. Dizem que o quebranto só ataca em geral as pessoas bonitas.
e sorriu para Raimundo. Nesse caso é prudente acautelar-se, volveu ele, galanteando. E como se Ana Rosa lhe chamara a atenção para a própria beleza, passou a considerá-la melhor, enquanto a velha taramelava. Meu caro senhor Mundico, hoje em dia já não se acredita em coisa alguma. Por isso é que os tempos estão como estão, cheios de febres, de bexigas, de tísicas, e de paralisias, que nem mesmo os doutores de cartas sabem o que aquilo é. Diz que é beriberi ou não sei o que. O caso é que nunca vi em dias de minha vida semelhante diabo de moléstia, e que o tal como chama está matando de repente, que nem obra do sujo, credo. Até parece castigo, Deus me perdoe, isto vai, mas é tudo caminhando para uma república. Há de dar-lhes uma que os faça ficar aí de dente arreganhado. Pois o que, Senhor? Se já não há tementes de Deus, e já poucos são os que rezam, hoje com perdão da Virgem Santíssima, e bater uma palmada na boca até a padres que não prestam. Raimundo continuava a rir. Quanto mais, observou ele de bom humor para a fazer falar, quanto mais se Vossa Excelência conhecesse certos povos da Europa meridional, então é que ficaria pasma, deveras. Credo, minha Nossa Senhora, que inferno não irá por esse mundão de desconjurados, por isso é que agora está se vendo o que se vê, benza-me Deus. E benzendo-se ela própria com ambas as mãos, pediu que a deixassem ir dar uma vista de olhos pela cozinha. É eu não estar lá e o serviço ficar logo para trás. Caem no remancho, diabo das pestes. Afastou-se, gritando desde a varanda pela Brígida, que estavam a pingar às 9 e sem sinal de almoço. Raimundo e Ana Rosa ficaram a sós defronte um do outro, ela de olhos baixos, confusa, na aparência quase aborrecida, e ele de cara alegre a observá-la com interesse, gozando em contemplar assim de perto aquela provinciana simples e bem disposta que se lhe afigurava agora uma irmã de quem ele estivera ausente desde a infância. Deve ser, com certeza, uma excelente moça, calculou de si para si. Pelo seu todo está a dizer que é boa de coração e honesta por natureza, além do que bonita. Sim, que até aí Raimundo ainda não tinha reparado que sua prima era bonita. Notou-lhe então a frescura da pele, a pureza da boca, a abundância dos cabelos. Achou-a bem tratada, as mãos claras, os dentes asseados, a tez muito limpa, fina e lustrosa na sua palidez simpática de flor do norte. Que é isso? Tá, eu não sei onde foi que eu parei, mas... Sim, que até aí Raimundo ainda não tinha reparado que a sua prima era bonita. As mãos claras, os dentes asseados, a tez muito limpa, fina e lustrosa na sua palidez simpática de flor do norte. Principiaram a conversar depois de algum silêncio com muita cerimônia. Ele continuava a dar-lhe excelência, o que a constrangia um tanto. Perguntou-lhe pelo pai. Pelo pai, ponto, aí continua, né? Que tinha ido para o armazém como de costume e só subiria para almoçar e para jantar. Daí queixou-se da solidão em que vivia no aborrecimento daquela casa, um cemitério de triste. Lamentou não ter um irmão e, em resposta a uma pergunta que lhe fez o rapaz, disse que lia para se distrair, mas que a leitura muitas vezes a fatigava também. O primo, se tinha um romance bom, que lhe emprestasse. Raimundo prometeu ver entre os seus livros logo que abrisse um caixão que ainda estava pregado. A propósito do romance, entrou a conversa pelas viagens. Ana Rosa lamentou não ter saído nunca do Maranhão. Tinha vontade de conhecer outros climas, outros costumes. Entusiasmava-se com a descrição de certos lugares. Falou, suspirando, da Itália, Nápoles. Não, objetou o rapaz. Não é o que Vossa Excelência... É Vossa Excelência, né? Eu não sei, eu tô falando Vossa Excelência. Não deve ser.
mas eu não sei o que Vex. Eu vou chamar de Vox Machina. Vox Machina. Não é o que Vox Machina supõe. Os poetas exageram muito. É bom não acreditar em tudo o que eles dizem, os mentirosos. E depois de uma ligeira súmula das impressões recebidas na Itália, perguntou à prima se queria ver os seus desenhos. A menina disse que sim, e Raimundo, muito solícito, correu a buscar o seu álbum. Logo que ele se levantou, Ana Rosa sentiu um grande alívio. Respirou como se lhe houvessem tirado um peso das costas. Mas já não estava tão nervosa e até parecia disposta a rir e gracejar. É que Raimundo, no meio da conversa, dissera despretensiosamente que simpatizava muito com ela, que a achava interessante e bonita, e isto sem. Opa! Interessante e bonita, isto sem precisar de mais nada. Tornou-a logo bem disposta e restituiu-lhe ao semblante a sua natural expressão de bom humor. Ele voltou com o álbum e abriu-o de par em par defronte da rapariga. Começaram a ver. Começaram a ver. Ana Rosa era toda a atenção para os desenhos, enquanto Raimundo ao seu lado ia virando as folhas com seus dedos morenos e roliços e explicando as paisagens montanhosas da Suíça, os edifícios e os jardins da França, os arrabaldes de Itália, e contava os passeios que realizara, os almoços que tivera em viagem, as serenatas em gôndola, ia dizendo tudo o que aqueles desenhos lhe chamavam à memória. Como chegar a certo lago, como passar a tal ponte, como fora servido em tais e tais hotéis, e o que sabia daquele chalezinho verde que a aquarela representava escondido entre as árvores sonolentas e misteriosas. Ana Rosa escutava com silêncio de inveja. Que é isto? Perguntou ela ao ver um esboço que expunha 2 bispos já amortalhados dentro dos competentes. Ai, meu Deus. Competentes caixões de defunto, como à espera do momento de baixarem à terra. Um estava imóvel, de mãos postas e os olhos cerrados. O outro, porém, erguia-se a meio e parecia voltar à vida. Ao lado deles havia um frade. Oh! Fez ele rindo e explicou. Isso é copiado de um quadro que vi na sacristia do velho convento de São Francisco, da Paraíba do Norte. Não vale nada como todos os quadros que lá estão, e não poucos pintados sobre a madeira, um colorido impossível, as figuras mal desenhadas, muito duras. Esse é um dos mais antigos, copiei por isso. Para curiosidade cronológica, vê esse escudo nas mãos do frade? Tenha a bondade de virar a página que Vox Machina encontrará um soneto que aí estava escrito a pincel. Ana Rosa virou a folha e leu. Este quadro, leitor, onde a figura viva um bispo te põe que morto estava, mostra quanto Francisco o estimava, pois não quer vá com culpa à sepultura. Olha o outro defronte em que a pintura julgalado o expõe. Este formava contra a ordem 1000 queixas que esperava fossem dos frades trágico jatura. Tu agora, leitor, que a indiferente sorte vês nestes 2 acontecida, toma a ti que for mais conducente. O primeiro ama a ordem e torna a vida, o segundo a aborrece e o golpe sente. Ambos prêmios têm por igual medida. Quem há de gostar disto é vovó. Ela tem muita devoção com São Francisco. Olhe, aí tem Vox Machina, um dos pontos mais bonitos de Paris. É desenho de um pintor, meu amigo, muito forte. Essas ruínas que aparecem ao fundo são das Tulherias. E passaram a conversar sobre a Guerra Franco-Prussiana, extinta pouco antes. Ana Rosa, sem desprender os olhos do álbum, via e ouvia tudo com muito empenho. Queria explicações. Não lhe escapava nada. Raimundo, debruçado nas costas da cadeira em que ele estava, tinha às vezes de abaixar a cabeça para afirmar o desenho e roçava involuntariamente o rosto nos cabelos da rapariga. Rapariga não.
Ao virar de uma folha, deram de súbito com um cartão fotográfico que estava solto dentro do livro. Um retrato de mulher sorrindo maliciosamente numa posição de teatro, com as suas saias de cambraia curtíssimas, formando-lhe uma nuvem vaporosa em torno dos quadris, colo nu, pernas e braços de meia. Oh, articulou a moça, espantando-se como se o retrato fosse uma pessoa estranha que viesse entremeter-se no seu colóquio. E maquinalmente desviou os olhos daquele rosto expressivo que lhe sorria do cartão, com um descarado muito real e uma ironia atrevida. Declarou-a logo detestável. Ah, certamente. É uma dançarina parisiense, explicou Raimundo, fingindo pouco caso. Tem algum merecimento artístico. E tomando a fotografia com cuidado para que Ana Rosa não percebesse a dedicatória nas costas do retrato, colocou-a entre as folhas já vistas do álbum. Ao terminarem, ele falou muito da Europa, e como a música viesse à conversa, pediu a Ana Rosa que tocasse alguma coisa antes do almoço. Passaram-se para a sala de visitas, e ela, com um grande acanhamento e um pouco de desafinação, executou vários trechos italianos. Benedito apareceu à porta de corpo nu. Lá vem. Ya, senhor está chamando para mesa. O almoço correu pilheriado e alegre. O cônego Diogo viera a convite de Manuel no propósito de saírem os dois, mais o Raimundo, para dar uma vista d'olhos pelas casinhas de São Pantaleão. Servida a segunda mesa, os caixeiros subiram com grande ruído de pés. Por esse tempo, aqueles três surgiam na rua, formando cada qual mais vivo contraste com os outros. Manuel no seu tipo pesado e chato de negociante, calças de brim e paletó de alpaca, o cônego imponente na sua bastina lustrosa aristocrata, mostrando as meias de seda escarlate e o pé mimoso apertadinho no sapato de polimento. Raimundo, todo europeu, elegante, com uma roupa de casemira leve e adequada ao clima do Maranhão, escandalizando o bairro comercial com seu chapéu de sol coberto de linho claro e forrado de verde pela parte de dentro. Formavam, dizia este último, chasqueando sem tirar o charuto da boca, uma respeitável trindade filosófica, na qual ali o senhor cônego representava a teologia, o senhor Manuel a metafísica e ele, Raimundo, a filosofia positiva, o que, aplicado à política, traduzia-se na prodigiosa aliança dos três governos, o do papado, o monárquico e o republicano. Ana Rosa espreitava-os e seguia-os com a vista curiosa por entre as folhas semicerradas de uma janela. Por onde seguiam, Raimundo ia levantando a atenção de todos. As negrinhas corriam ao interior das casas, chamando em gritos, chamando em gritos, assim a moça para ver passar o moço bonito. Na rua, os linguarudos paravam com ar estúpido para examiná-lo bem. Os olhares mediam-no grosseiramente da cabeça aos pés, como em desafio. Interrompiam-se as conversas dos grupos que ele encontrava na calçada. Quem é aquele sujeito que ali vai de roupa clara e um chapéu de palha? Rufi! Ora essa! Pois ainda não sabes? Respondiam Bento. É o hóspede de Manuel Pescada. Ah, este é que é o tal doutor de Coimbra? O cujo, afirmava o Bento. Mas, Brito, vem cá, disse o outro, com grande mistério, como quem faz uma revelação importante. Ah, não era a frase dele ainda, caramba! Ouvi dizer que é mulato. E a voz do Brito tinha o assombro de uma denúncia de crime. Que queres, meu Bento? São assim, estes pomadas cá da terra dos papagaios, e ainda se zangam quando queremos limpar-lhe as raças sem cobrar nada por isso. Branquinho nacional, é gentinha com quem eu embirro, ó Bento, como com o vento. Disse Brito com uma troca e baldroca. Meu, o que significa isso, meu Deus? De VV e bebê que denunciava a genealogia galega. Em outra parte dizia-se, olé, um cara nova, que achado. É o Dr. Raimundo da Silva, médico? Não, formado em Direito. Ah, é advogado? Que faz ele? Do que vive? Como se alimentam? Como se reproduz? O que possui?
Vem advogar a própria causa por cá, está tratando do que lhe pertence e do que lhe não pertence. O que me conta você, homem? Coisas da vida, meu amigo. Estes doutores pensam que aqui os casamentos ricos andam a ufa em uma casa de família. Sabem, passou por aí o Raimundo. Que Raimundo? É, feio de cara? Não, gente, calma aí. Perguntam logo em coro. Aquele mulato que dizia que é doutor e está às sopas do Manuel Pescada. Dizem que ele tem alguma coisa. Pulha, minha rica, todos estes aventureiros que arribam por cá trazem o rei na barriga. E o Pescada, para o que quer em casa? Qualquer o que, o Manuel despachou o bonito, porém o Mitra deixou-se ficar. Sempre há muita gente sem vergonha. Em outras partes, juraram que Raimundo era filho do cônego Diogo, e que vinha dos estudos, ainda noutras, viam em Raimundo uma carta do Partido Conservador. O redator do Maritacaca, dizia um correligionário. Espere um pouco. Deixe chegarem as eleições, então você verá este sujeito de cama e mesa com o presidente. Olhe, eles hão de dar-se perfeitamente, porque tanto cara de safado tem um como o outro. E assim ia Raimundo, sendo inconscientemente objeto de 1000 comentários diversos e estúpidas conjecturas. À noite, Tainha vinha estava fechando o negócio das casas e, decidido que mal fizesse bom tempo, iria ele ao Rosário com Manuel resolver o da fazenda. No dia imediato, Raimundo deu um passeio ao alto da Carneira. No outro dia, foi até São Tiago. No outro, percorreu a praça do mercado. Foi 3 ou 4 vezes ao Remédios. Pediu a visita aos pontos citados e não tinha mais onde ir. Meteu-se em casa disposto a cultivar as relações familiares do tio e visitá-las de vez em quando para se distrair. Mas posto lhe repetissem com insistência que o Maranhão era uma província muito hospitaleira, como é de fato, reparava despeitado que sempre e por toda a parte o recebiam constrangidos. Não lhe chegava às mãos um só convite para baile ou para simples sarau. Cortavam muita vez a conversação quando ele se aproximava. Tinham escrúpulo em falar na sua presença de assuntos, aliás, inocentes e comuns. Enfim, isolavam-no e o infeliz, convencido de que era gratuitamente antipatizado por toda a província, sepultou-se no seu quarto e só saía para fazer exercício, ir a uma reunião pública ou então quando algum dos seus negócios o chamava à rua. Todavia, uma circunstância o intrigava, e era que, se os chefes de família lhe fechavam a casa, as moças não lhe fechavam o coração. Em sociedade o repeliam todas. Isso é exato, mas em particular o chamavam para a alcova. Raimundo via-se provocado por várias damas solteiras, casadas e viúvas, cuja leviandade chegava ao ponto de mandarem-lhe flores e recados que ele fingia não receber porque, no seu caráter educado, achava coisa ridícula e tola. Muitos e muitos dias não se despregava do quarto senão para comer, ou o que sucedia com frequência, para ir à varanda dar 2 dedos de palestra à prima. Estes cavacos faziam-se pelo alto dia a horas de mais calor, e muita vez também à noite das 7 às 9 durante o serão. O rapaz, sempre respeitoso, assentava-se defronte da máquina em que Ana Rosa cosia e, com um livro entre os dedos ou a rabiscar algum desenho, conversavam tranquilamente, com grandes intervalos. Às vezes dava-lhe para pedir explicações sobre a costura. Queria saber com interesse pueril e carinhoso o modo de arrematar as bainhas, de tirar os alinhavos. Outras vezes, distraídos, falavam de religião, política, literatura, e Raimundo, de bom humor, concordava em geral com tudo o que ela entendia, mas quando lhe dava na cabeça, discordava de manhoso para que a menina se exaltasse, discorresse sobre o ponto e ralhasse com ele, procurando muito séria chamá-lo à verdade religiosa, dizendo-lhe que não fosse maçom e respeitasse a Deus.